Boa tarde, quarto ano, vamos continuar a aula de Geografia. Nós paramos na página 83 e iremos dar continuidade agora. Aqui na página 84, nós falamos sobre a entrada de muitos imigrantes no século XX. O que eles estavam fazendo? Eles estavam migrando para cá ou para outros estados por conta da pobreza. Eles estavam fugindo das más condições que eles possuíam em outros locais. Então, a primeira bolinha fala assim: a entrada de muitos imigrantes no século XX, fugindo da pobreza ou dos conflitos armados com a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945 na Europa. Também temos alguns serviços, como a distribuição de água, a coleta de lixo, o esgoto encanado, melhoraram muito a qualidade da vida da população, reduzindo o número de doenças e mortes. Ou seja, com as melhores condições de vida, a higiene melhorou, logo também um monte de doenças que estavam ligadas à questão sanitária, de saúde, higiene, sanitários, foram solucionados em, vamos dizer, 70%. Assim, a população brasileira cresceu em ritmo acelerado até o final do século XX, porque o número de nascimentos era maior do que o número de mortes, e porque muitos imigrantes entraram no país também. Além do índice de natalidade, gente, ou seja, além de nascer muitas crianças, nós temos aí também a questão dos imigrantes que migravam direto para o nosso país, porque aqui eles encontravam refúgio e acolhimento, nas questões que eles não encontraram nessa época nos seus países. Último parágrafo. Nos últimos anos, esse crescimento populacional tem acontecido em ritmo mais lento, porque o número de nascimentos tem diminuído. Essa diminuição ocorreu por causa da redução de números de filhos por mulher e da redução de quantidade de imigrantes, por exemplo, também. E por que essa redução de quantidade de filhos por mulher? Diferentemente do que acontecia antigamente, quando grande parte das mulheres trabalhavam, cuidando da casa e dos filhos, hoje em dia, a participação das mulheres no mercado de trabalho é muito grande. Por isso, muitas delas desejam ter poucos filhos ou até mesmo não ter nenhum filho. O que é possível devido ao desenvolvimento de diversos métodos que evitam a gravidez, como anticoncepcionais e, por aí vai. Então, você observa que a família antigamente, isso ali era a foto de 1915, é uma única família aqui. Vocês observam a mãe e o pai, a babá com um bebê da senhora no colo, entre 8 ou 9 filhos já gerados. Então, essa é uma família brasileira no Pará, no Belém, em 1915. Você vê aqui uma foto de pai e filha se divertindo no Parque de São Caetano do Sul, São Paulo, em 2016. Olha que diferença da construção da base familiar. Por conta, da nova característica feminina de estar trabalhando como progenitora da família ou para auxiliar também na renda familiar. Então, essa mudança da mulher também mudou a base da família construída em décadas e séculos atrás. Isso é muito importante. Página 85. Na página 85, vocês encontram uns exercícios, porém antes nós falamos ainda sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida no Brasil aumentou, conforme indicado pelo texto a seguir. Entre
1940 a 2016, a expectativa de vida do brasileiro subiu mais de 30 anos, perdão. Então vamos dar um zoomzinho na tela para que vocês possam acompanhar. De acordo com um pesquisador do IBGE, Fernando Albuquerque, a partir de 1940, com a incorporação dos avanços da medicina às políticas da saúde pública, o país experimentou o início da queda das taxas de mortalidade. Um pouco mais à frente, fatores como campanhas de vacinação, atenção ao pré-natal, incentivo ao aleitamento materno, contratação de agentes comunitários de saúde e programas de nutrição infantil contribuíram também para o aumento da expectativa da vida do brasileiro ao longo dos anos. Então, não só uma melhoria na questão da saúde da população brasileira, mas também houve um investimento, um estudo, um aprimoramento, um desenvolvimento da sociedade medicinal, da medicina, compreendendo as necessidades da sociedade. A medicina compreendeu, que era necessário ter campanhas de vacinação contra algumas doenças, para preveni-las. Também compreendeu que para melhorar a saúde de muitos aspectos da vida era necessário o aleitamento materno. O que é isso? A mamãe dá o de mamar para o filho, o leite do peito, assim, em outras palavras. Também compreenderam que além dessas medidas básicas, como dar o leitinho do peito, vacinação, também foram necessários tomar outras medidas, E todas elas, no final, pré-natal, gente, significa cuidar do bebê dentro da barriga da mãe, ainda na barriga, na gravidez. Então, assim, todas essas medidas juntas prolongam e prolongaram a vida do brasileiro em mais tempo, E aí, essa é uma informação do IBGE, sobre a expectativa de vida do brasileiro, que sobe de 75 anos para 75 anos,8. E nós temos aí um casal passeando no centro de Poços de Caldas, em Minas Gerais, em 2018. Uma cena que antigamente era um pouco mais rara de se ver, por conta do índice de mortalidade ser alto quando se chegava a uma determinada idade. Então vamos lá, meus amores, complete a sentença matemática utilizando os sinais do quadro abaixo, o sinal de mais, de menos e igual. Número de pessoas que nascem aumentou, diminuiu ou está igual? Aí você vai ver que o sinal é de diminuiu. Por quê? Esse índice foi diminuído, porque as mulheres começaram a trabalhar e tudo isso mudou, gente? Então, vamos continuar aí. O número de pessoas que morrem. Esse número, num determinado período, aumentou. E a entrada de imigrantes igualitou. Crescimento da população e a entrada de imigrantes estão no mesmo nível, ok? Desculpa. Número 2. Com base no que você aprendeu e observando as fotos da página anterior, é correto afirmar que com a diminuição do número de filhos por mulher, está havendo uma redução do número de pessoas em cada família? Sim. Antigamente as famílias eram formadas por 7, 8, 12, 15 pessoas. Hoje as famílias podem ter filhos ou não. E muitas vezes tem um filho e outras vezes podem ainda ter 5, 6 filhos. É muito difícil encontrar hoje uma família com 5, 6 filhos, número 3, de acordo com o texto desta página,
Em comparação a 1940, quantos anos a mais aproximadamente, espera-se que viva uma pessoa que nasceu em 2016? Então, de acordo com os estudos, tá lá no título mesmo, subiu para mais de 30 anos. Então, as pessoas ganham aí por volta de 30 anos, né? E número 4, por que houve a queda do número de mortes na população? Pelo acesso de alguns serviços, como distribuição de água, coleta de lixo, campanhas de vacinação e por aí vai. Página 96. As pirâmides etárias. Vamos entender melhor sobre isso, né, gente? Fala sobre a população de homens e mulheres. Para conhecer melhor a realidade social de um país, devemos investigar as características de sua população. Uma das informações importantes é saber como ela está distribuída de acordo com a idade e sexo de homens e mulheres, por exemplo. E assim conhecer a proporção de jovens e adultos e idosos. Informação desse tipo são muito importantes para que o governo possa planejar suas ações de acordo com as necessidades de cada população. A representação gráfica mostra que essas informações é chamada de pirâmide etária. Você conhece esse tipo de gráfico? Antes de entendê-lo, observe os dois gráficos da coluna abaixo. Então, gente, aqui na pirâmide gráfica onde está a lilás é sobre os homens, nesse ano já. E a pirâmide gráfica embaixo fala sobre o índice das mulheres. Então, você observa aqui, ó. Na lateral fala sobre o número de homens em milhões. Aí aqui vem 0, 5, 10, 15 e 20. Então, isso significa o quê? 0, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. É tipo assim. Então, de 0 a 19 anos, nós temos por volta de 16,6 milhões, mais ou menos, ao todo. Ao todo não, perdão. Se for ao todo, teríamos que somar o de 0 e também até 19. E se eu falar para você entre 60 e 69 anos, nós temos 7,7 milhões. Então, é dessa forma que eles estão mostrando. E aqui ao lado pede para você observar os gráficos que indicam a população de homens e mulheres e que cada gráfico está dividido em grupos por idade, o que a tia já salientou. Página 97, existe um exercício. Juntando os dois gráficos anteriores, podemos visualizar a distribuição de toda a população em uma pirâmide etária. Observe. Aí pede para você observar este gráfico. Com a pirâmide etária, é possível analisar importantes informações sobre a idade média da população, a longevidade, entre outras. Observando a pirâmide etária da população brasileira, podemos conhecer o número de pessoas em cada grupo de idade. Isso é muito importante para o governo planejar as políticas sociais, porque em cada fase da vida as necessidades mudam. Veja alguns exemplos, por exemplo. Para os jovens, deve-se investir em creches, escolas, universidades. Para os adultos, deve-se investir na geração de empregos para garantir que esse grupo possa receber seus salários. Para os idosos, devem investir, sobretudo na assistência médica, além de lhes garantir uma boa aposentadoria. Então, número 1. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros resulta em quê? No aumento de número de idosos, né, gente? Se tem mais vida, mais idoso. Número 2. Em sua opinião, além da assistência médica e aposentadoria, que outras opções o governo deve planejar para a população idosa? Isso aí são ideias, né, gente, particulares. Mas eu indicaria mais médicos. Página 88. Façam o exercício. Vou corrigir na próxima aula.